Oi, minha rapaziada vascaína, muito boa noite. Ricardo Rodrigues falando para o canal Rio do Calé Vascaíno. Hoje, quarta-feira, já um pouco mais das 11 da noite, né? Quase quinta-feira. Não há novidades, né? Em relação a treino do Vasco, né? O time vem treinando, né? Para amistoso aí de sábado contra o Montevideo Wanderers, né? 17 horas lá na Arena das Dunas. E o Vasco confirmou aí o horário do jogo, 18h30, contra o Botafogo, né, na volta do Brasileiro, lá no Mané Garrincha. O Brasileiro vai ser do Vasco, porém o jogo vai ser lá no Mané Garrincha. E toda a preparação é visando essa partida, né, de reinício do Brasileirão na Série A, né? Novidade nenhuma em relação a contratações. Não tem o estado de saúde do Giovani ainda é grave, porque o Príncipe ainda está muito doente, né? Não há novidade também nesse sentido. Eu queria que a novidade fosse que ele tivesse uma melhora milagrosa, né? A gente tem que ter fé, né? O Altíssimo, então, mas não tem, já está em estado grave, está fazendo tratamento lá, está vendo se consegue se recuperar. As orações aí, o que nos resta fazer é rezarmos, orarmos pelo estabelecimento do Giovani, né? Eu vim aqui só botar um assunto aqui, não é relação mundial, mas é uma relação, já é um papo um pouquinho além do futebol, porque assim, é aquele despeito da soberba dos europeus, né, em relação a outros continentes, né, que eles são os mais importantes do mundo, então eles têm que ganhar tudo, têm que ser os melhores, que são os melhores, os jogadores, né, estão lá. Essa curva geográfica de melhores jogadores do mundo estarem na Europa está começando a ser modificada pelos países árabes, por conta dos petrodólares, né, e nós vimos aí o Al Hilal essa semana, bateu o Manchester City, poderoso, né, foi o antepenúltimo campeão europeu, né? Então foi o Manchester City, depois o Real Madrid e atualmente o PSG, né? O Manchester City foi eliminado pelo Al Hilal pelo placar de 4-3. E por que aconteceu essa conversa? O Fluminense vai ser o próximo adversário desse time árabe, que tem vários jogadores de nível europeu, né? Europeus, de nível de seleção, jogando nesta equipe, né? E Felipe Inzaghi é um treinador, né, dessa equipe. Antes foi o Jorge Jesus. E o padrão de jogo mostrado pela equipe, por ser europeu, e eu mostro para jogadores sem europeus também. Temos brasileiros, tem o Malcolm, que é ex-Corinthians, está lá também, jogando bem, né? O Colibali zagueiro, que jogou no Napoli bastante tempo, né? O senegalês, né? Companheiro de equipe do nosso querido Sané, da equipe de seleção, no caso, né, do Sané. E esse time eliminou, né? Tem o Renan Lodge, brasileiro também, jogando lateral esquerdo. É um time muito bom, empatou com o Real Madrid na estreia do Mundial, foi 1-1, e venceu o Manchester City 4-3. É uma equipe cabulosa. Então, os europeus falaram, por conta dessas eliminações, o Botafogo venceu o PSG, né? O Flamengo venceu o Chelsea, né? Várias equipes europeias, o próprio Inter Miami venceu, né, um time da Europa, e assim foi indo, né? O Fluminense empatou com o Borussia, né? E foi se arraigando essa conversa, né, de que os europeus estavam, digamos assim, não estavam esquentando muito a cabeça. Essa narrativa não cola. Primeiro porque a grana que rola para o campeão mundial é muito grande, né? A premiação é fabulosíssima. Segundo, que é o primeiro mundial de clubes da FIFA nesse molde de 32 clubes, como fosse uma Copa do Mundo, sendo jogado de 4 anos. Qual a equipe que não quer ser a primeira campeã mundial? O Uruguai, foi o primeiro campeão mundial de seleções, por mais que é bicampeão, ganhou só 30 e 50, mas o primeiro campeão a gente nunca esquece. O Uruguai em 30, né?
e vinha numa conquista de 28 pela Celeste. Por isso que ela é conhecida como a Celeste Olímpica. Ela veio do campeonato, a medalha de ouro das Olimpíadas de 28 e foi jogar o campeonato mundial de seleções em 1930, vencendo também lá no Uruguai, né, a primeiro mundial. Então, a grana que rola, em segundo, né, e terceiro, gente, vamos pela mais lógica, nenhum atleta quer entrar em campo para perder. De nível internacional, do nível que esses caras jogam, do nível que esses caras treinam, eles não entram para perder, eles querem entrar para ganhar, eles dão o máximo que podem. Ah, o time mais fraco, eles entram para golear. Se o jogo está mais duro, eles aí se empenham mais ainda. Então, não vamos menos, gente. Eu não torço pelo Fluminense, nem pelo Palmeiras, sou vascaíno. Sou clube de casa debaixo da gama. Não torço pro Flamengo, assisti alguns jogos desse Mundial, entendeu? E a gente zoa, lógico. Zoa o Urubu, porque perdeu por tomar uma sapatada do Bayern de Munique, né? A gente sacaneia, zoa, porque faz parte. Se fosse o Vasco jogando, ia ser a mesma coisa. Já fizeram a torcida Flá Madrid, né? Flá Manchester, né? E é isso, futebol é isso. Essa zoação, essa zoeira entre rivais, não inimigos, né? Mas esse papinho de falar que o futebol europeu é o melhor do mundo, tem os na maior prateleira. Mas não são super times, não são super homens jogando. São 11 contra 11, 11 seres humanos jogando contra 11 seres humanos, né? E o eixo desses melhores jogadores do mundo está mudando lá para o mundo árabe. Eles estão pegando jogadores de fim de carreira como antigamente não. Eles pegando jogadores aí em plena forma. Tá certo? Quando eles não pegam o jogador, porque eles não querem, tentaram pegar, levar o próprio lá, não deu certo na contusão, mandaram embora. Então é simples, fácil. Nenhum time quer entrar para perder campeonato nenhum que jogue. Tá certo? Então os europeus que saíram, Juventus, Porto, Borussia, Atlético de Madrid, tá todo mundo pau da vida mesmo. Não acho que tá todo mundo feliz, não. Tá todo mundo da vida. Perdendo aí essa oportunidade de levantar uma taça na primeira vez num torneio. Então, entendam isso. Nenhum time quer entrar para perder. Tá certo? E, voltando, vamos também falar de uma situação do movimento Vasco do Povo, que eu tô lá, eu já me inscrevi, né? Se inscreva lá no movimento Vasco do Povo, são pessoas sérias, né? Porra, o presidente de honra é o Martinho da Vila, um ilustríssimo vascaíno, né? E não tem partidarismo nesse movimento. A intenção, o objetivo do movimento Vasco do Povo o Vasco é do povo, não é de dono, não é de SAF, não. O Vasco é da sua torcida e a ela pertence. É ela que alavanca a equipe, é ela que alavanca a agremiação, a instituição. Sempre foi. Ao levantar o estádio de São Januário, em 31, foi o povo que levantou, né? Os jogadores de 23, que foi o nosso primeiro título, vieram do povo, eram trabalhadores braçais, né? Então o Vasco sempre foi do povo, tem que ser do povo sempre. Então vamos nos aliar ao movimento Vasco do Povo. Só entrar no Google, bota lá no Googlezinho lá, movimento Vasco do Povo. Vocês vão chegar lá, vão ver os objetivos, como é que são, como é que funciona, que é tudo em prol do nosso clube, da nossa paixão, que é ser Vasco da Gama. Vão lá, confiram. Pode confiar que vocês vão gostar do momento aí. Aí vão ter reuniões, aí vão convocar a segunda reunião. Essa segunda reunião, se Deus quiser, eu vou estar lá. E aí a gente vai conversar outras vezes a respeito aí do movimento Vasco do Povo. Aqui foi Ricardo Rigas falando para o canal Rigas do Canal Vascaíno. Curtam, comentem, compartilhem. Se inscrevam no canal. Tenham todos uma boa final de quarta-feira, início de quinta-feira, né? A gente volta a conversar aí a respeito de clube, né? De treinamento, né? A gente vai batendo papo aí durante essa semana, ok? Fiquem todos com Deus e um beijo no coração.